Olá, que a luz de Jesus Cristo, a palavra viva de Deus que se fez homem, ilumine sua inteligência pela ação do Espírito Santo. Hoje daremos continuidade à série de vídeos relacionados às Sagradas Escrituras e sua relação com a Santa Igreja Católica. Neste vídeo, trataremos da doutrina protestante chamada Livre Exame da Bíblia, na qual cada crente lê e interpreta a Bíblia como quer, ou segundo sua própria cabeça. A partir do século XVI, surgiu uma atitude de negação da autoridade espiritual do clero católico, no que diz respeito àquilo que deve ser crido e interpretado quando se lê as Sagradas Escrituras. Essa atitude surgiu com os cismáticos protestantes, filhos de Lutero, que se espalharam por todo o mundo nos últimos séculos. Entretanto, há questões fundamentais que são pervertidas e que põem em risco a própria salvação da alma. Mesmo nessas questões fundamentais, há discordância entre as ditas igrejas evangélicas. Cada uma delas crê e emprega sua própria verdade, baseada em quê? Na Bíblia, é o que dizem. Mas é claro e evidente que isso não é verdade, porque a palavra de Deus não se contradiz. O problema acontece porque cada uma destas igrejas se baseia na sua própria interpretação particular da Bíblia. Uma das principais diferenças entre católicos e protestantes reside na questão de onde está a autoridade. Enquanto os católicos aceitam a autoridade da Igreja e da tradição, os protestantes afirmam que seguem apenas a Bíblia, a chamada sola Escritura, e que cada crente tem a última palavra para a interpretação final em termos e preocupações da doutrina e prática, interpretação pessoal ou livre exame da Bíblia. Desprezando 2000 anos da história do cristianismo, o ensinamento dos apóstolos e de seus sucessores, os concílios com centenas de bispos. Os tais sobem na ponta do pé e batem no peito, e diz: a Igreja Católica está errada. Só eu que sei qual é a verdadeira essência do cristianismo. Assim, cada pessoa se faz um super-papa para si mesmo e decreta o que é a verdade da fé. Cada pessoa escolhe quais as doutrinas querem acreditar. Aceita essa, rejeita aquela. Ser um herege significa exatamente isso. Heresia significa escolher acreditar em uma doutrina de fé que não é baseada na doutrina dos apóstolos e que está no creio católico, ou também em rejeitar uma verdade de fé tida como dogma. Além disso, todos os protestantes questionam o dogma da infalibilidade papal, ou seja, que os papas são infalíveis quando fazem declaração de fé e moral. Perceba a incoerência. Rejeitam a infalibilidade do papa e quando fazem isso, eles se põem acima, sentam no trono e julgam a doutrina católica. Portanto, se fazem infalíveis eles mesmos. Ora, se não há ser humano infalível, por que eu deveria acreditar no que você diz? Prefiro ficar com aqueles que receberam de Jesus a autoridade para o ensino e possuem a sucessão apostólica católica, com uma única e mesma doutrina, estável, definida em 2000 anos de Igreja de Jesus. Não nos causa nenhuma surpresa que esse tipo de pensamento herético tenha gestado a divisões, seitas aos milhares. Atualmente, existem mais de 30.000 seitas protestantes, ditas igrejas evangélicas, diferentes no mundo, sendo que cada uma delas prega algo diferente, algumas chegando ao extremo de como acreditar e praticar o casamento gay, promover o aborto, segundo ou mais casamentos. Alguns negam a Santíssima Trindade, outros negam a imortalidade da alma. Enfim, é um caos total. Agora te pergunto, o texto da Bíblia é um só. Por que tantas doutrinas contraditórias? Te respondo, o problema não está na Bíblia, está na falsa interpretação. Não existe essa história de igreja evangélica fiel à Bíblia, porque a única igreja que pode ser fiel à Bíblia é aquela que a produziu, na pessoa dos apóstolos, inspiradas pelo Espírito Santo, que também foi a mesma igreja que definiu a sua forma, usando da sua autoridade, dada por Jesus Cristo, para dizer quais dos muitos livros que eram lidos e reverenciados na igreja primitiva eram divinamente inspirados e quais eram apócrifos. Estou falando da canonização dos livros da Sagrada Escritura, que fazem com que a Bíblia seja cristã, isso é, os livros do Novo Testamento, que são os mesmíssimos livros que as igrejas evangélicas adotam, acatando a autoridade da Igreja Católica que a definiu. As diferenças entre a Bíblia católica e a protestante estão apenas no Antigo Testamento. Nas próprias Escrituras, Jesus diz aos fariseus hipócritas: vós examinais as Escrituras, julgando ter nelas a vida eterna, pois elas que testemunham de mim, e vós não quereis vir a mim, para terdes a vida. O Senhor está dizendo, textualmente, que não basta o exame da Escritura para se chegar a ele. E a este respeito, mais uma vez a própria Bíblia é categórica. São Pedro diz: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura
é de interpretação particular. Esta passagem enfatiza dois pontos fundamentais: tanto que a Escritura não foi produzida com base na inteligência do homem, mas sim por inspiração do Espírito de Deus, quanto que a sua interpretação não pode ser pessoal, particular, como de alguém que simplesmente resolve examinar as Escrituras por conta própria e a julgar que compreende perfeitamente bem tudo o que Deus diz ali. Se fosse para cada um ler a Bíblia, interpretar ao seu modo e sair por aí fundando igrejas e mais igrejas, o Cristo não teria dado autoridade sobre a sã doutrina dos apóstolos. O Senhor teria dito claramente: observem as Escrituras. Mas em nenhum, absolutamente nenhum momento, a Bíblia diz algo assim. Ao contrário, há uma clara ênfase na autoridade da igreja, desde o início. Até porque não havia os livros do Novo Testamento do ano 33 ao 50. Não existia nenhum dos evangelhos ou cartas dos apóstolos. São 17 anos de testemunho pela pregação e ensino com base nas profecias do Antigo Testamento e no que viram e ouviram de Jesus. Logo, depois de fundar a igreja, e não as igrejas, sobre o apóstolo Pedro, no mesmo ato, Jesus diz a este mesmo Pedro que tudo o que ele ligasse na terra seria ligado no céu, e tudo que ele desligasse na terra seria desligado no céu. Também diz aos apóstolos em outra ocasião que os pecados que eles perdoassem seriam perdoados, e os que eles não perdoassem seriam retidos. Esta é a autoridade que a igreja possui na terra, dada diretamente por Deus. Como pode haver alguma dúvida sobre algo tão evidente para alguém que diz que observa a Bíblia? Mais ainda do que tudo isso, em sua primeira epístola a Timóteo, São Paulo, apóstolo, é explícito: escrevo para que saibas como comportar-te na igreja, que é a casa do Deus vivo, a coluna e sustentáculo da verdade. Coluna e sustentáculo da verdade é a igreja, e não a interpretação particular e isolada das Escrituras. As Escrituras mesmo dão testemunho disso. Algumas traduções dizem a coluna e fundamento da verdade. Que mais é preciso dizer? Que mais a própria Bíblia poderia dizer? Ela diz que, antes de tudo, devemos saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. A Bíblia Sagrada foi escrita para que soubéssemos como ser membros da Igreja, que é o sustentáculo da verdade. À Igreja foi dada autoridade para perdoar ou reter os nossos pecados. E o que mais é preciso para que alguém de boa vontade compreenda que a interpretação particular das igrejas evangélicas, por ser literal e isolada do seu devido contexto, é completamente contrária a toda a essência do cristianismo? O Senhor concedeu autoridade aos seus apóstolos para que eles dessem prosseguimento à sua igreja, e isso eles fizeram e continuam fazendo até hoje, a despeito dos traidores que desde Judas, evidentemente, sempre existiram. A igreja precisa desse núcleo apostólico, chamado magistério, para que não ocorra o que sempre ocorreu no protestantismo: divisões e divisões e mais divisões, e depois subdivisões e mais subdivisões sem fim. Sabe por quê? Porque quando não há magistério nem sucessão apostólica, a casa literalmente cai, se autodestrói. Se cada um tem autoridade para crer como quiser, se cada um pode interpretar o evangelho do seu jeito particular, vira bagunça. E aí retorno à passagem da Escritura que citei no começo. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Na segunda carta de São Pedro, que foi escrita entre o ano 60 e 65 depois de Cristo, Pedro adverte para que os leigos não realizem a interpretação pessoal da Sagrada Escritura. Ouça o que ele diz: vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu segundo o dom da sabedoria que lhe foi dado, e é o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais ele fala nesses assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Perceba como São Pedro diz que certas pessoas soberbas deturpam a palavra de Deus, isso é extremamente grave, pois causa sua ruína. E diz também no capítulo 2, versículo 1, que, assim como houve entre o povo judeu falsos profetas, assim também haverá entre nós, cristãos, falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Essa atitude de orgulho, na qual a pessoa quer bastar-se a si mesmo, rejeitando a autoridade espiritual da Igreja, é uma atitude presente já na tentação da serpente no jardim do Éden. Satanás induziu o casal a rejeitar a autoridade de Deus e desobedecer para ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Resumindo tudo o que eu tentei demonstrar até aqui, é que não existe interpretação particular correta da Bíblia, porque todas elas já estão condenadas na própria Escritura e já nascem necessariamente equivocadas. São desvios da fé verdadeira. A única interpretação das Sagradas Escrituras que pode ser considerada correta é a da pessoa que a produziu,
inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, a Igreja Católica. E a Igreja não está obrigada a se pautar somente pelo conteúdo das Escrituras, e sim, a correta interpretação das Escrituras é que precisa se pautar pela orientação da Igreja, pois a Bíblia é filha da Igreja. A Igreja é a mãe da Bíblia, e não o contrário. Comparando, vamos fazer uma analogia. Se alguém te pede para escrever a história da sua família, você é parte da família. Conhece todos os membros, suas vidas em detalhes, mas, no livro, você não terá condições de relatar tudo o que sabe. Se você entregar o seu livro para um estranho, ele, mesmo lendo, não terá a ciência que você tem sobre a realidade da sua família. Aquela pessoa pode até sair por aí falando da sua família, mas só você a conhece de fato. O mesmo se deu com a Bíblia. Ali está a história da Igreja Católica. Foi escrita por católicos e para católicos. É a palavra de Deus. É o Cristo vivo, não em letras mortas, mas vivo em espírito. O Espírito Santo recebido em Pentecostes é a alma do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, única igreja, que recebeu autoridade espiritual para comunicar os dons e graças de Cristo por meio dos sacramentos e sacramentais. A Igreja Católica é o corpo místico de Cristo na terra. Ela está unida à videira verdadeira, e é promessa dele. Deus não mente quando disse: Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Prestou bem atenção? Jesus disse todos os dias. Significa que sempre esteve com a sua Igreja Católica. Se dissermos, como afirmam os rebeldes protestantes, que só no ano 1517 surgiu o verdadeiro cristianismo, como Jesus queria, estamos chamando Jesus de mentiroso. Todos os dias significa todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. É sinal de humildade e amor à verdade ouvir e aprender com aqueles que vieram antes de nós e que são legítimos sucessores dos apóstolos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Imaculada. Amém.